Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo não conteudista, é um vídeo de dicas, né? Farei mais de um vídeo sobre a segunda fase da Unesp e agora eu estou fazendo esse para dar um norte a vocês no que estudar na parte de História para essa segunda fase da Unesp, tudo bem? Então vamos lá. Se você analisar as últimas provas da Unesp, você vê que a variedade de temas ela é alta, tá, dentro do campo da história. Mas alguns temas estão sempre presentes. Então nós já analisamos, né, que nessa primeira fase da prova da Unesp, algumas efemérides esperadas caíram. Como, por exemplo, caiu uma questão de Leonardo da Vinci, uma vez que faz 500 anos da sua morte. Isso não quer dizer que não possa cair mais uma vez Renascimento na segunda fase. Tudo bem? Agora, por exemplo, caiu também uma sobre a Catedral de Notre Dame. Pegou fogo, né, no ano passado. Caiu uma questão na primeira fase falando disso. Então a Unesp ela mostrou que ela está bem atualizada. Então isso é um ponto para nós ficarmos espertos. Já fiz um vídeo falando da crise de 29. É um tema que, por exemplo, caiu no ano passado, na segunda fase. Na verdade, caiu falando sobre o New Deal, né? O plano, né, do Roosevelt para conseguir recuperar a economia através da intervenção do Estado. Caiu ano passado. Um assunto que caiu nos últimos anos, caiu em todos os últimos anos, ditadura militar. Algo dentro do período da ditadura de 64 a 85 tem aparecido todos os anos na segunda fase da Unesp. Então, é um assunto para ficarmos espertos. A chance de cair agora é alta, assim como é alta a chance de cair algum assunto sobre a Era Vargas. Então vamos ficar esperto com esses dois temas. Era Vargas e ficar esperto também com ditadura militar. Eu até anotei aqui os assuntos que caíram nos últimos 2 anos, as últimas duas provas da Unesp nas segundas fases. Então veja bem, são 4 questões dissertativas, tudo bem? Então, ó, em 2019, no caso a prova do ano passado, né? Prova Unesp 2019, do final do ano passado, caiu uma questão falando sobre Atenas na antiguidade, falava sobre a condição da mulher em Atenas, que era uma péssima condição, inclusive, né? Totalmente submissa, era um pouquinho melhor em Esparta, mas também não era de igualdade em relação aos homens. Caiu aquela música do Chico Buarque, né, Mulheres de Atenas. Caiu uma questão falando sobre a imagem do Tiradentes, né, a construção do mito do Tiradentes. Tinha aquela famosa imagem, o quadro Pedro Américo, que faz aquela comparação da imagem de Tiradentes com Jesus Cristo. Caiu uma do New Deal, que eu comentei com vocês, e uma do AI-5, o Ato Institucional de número 5, do ano de 1968, que transformou a ditadura militar brasileira numa ditadura muito mais violenta. Tudo bem? Então o AI-5 é um tema importantíssimo, ainda farei um vídeo sobre ditadura militar. No ano retrasado, caiu uma questão sobre feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem e de cavalaria, né? Essa questão das relações de fidelidade, as relações privadas serem muito mais importantes durante a época da formação do feudalismo. A questão da expansão do café no Brasil, durante o segundo reinado, já começa primeiro no Vale do Paraíba, depois vai se expandindo para o oeste paulista, principalmente a partir de 1850 para frente. Isso combina com a vinda de imigrantes, né? Porque a escravidão ela está caminhando para o seu fim. Basta dizer que em 1850 vem a Lei Eusébio de Queiroz. Uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial, também assunto, dica para vocês ficarem espertos, uma vez que esse ano está completando 100 anos da assinatura do Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que humilhou a Alemanha, né, limitou o exército alemão a 100 mil homens, fez a Alemanha pagar uma série de indenizações para os vencedores, colocou a Alemanha como a única culpada da guerra, a Alemanha perdeu todas as suas colônias para os vencedores, então humilhou a Alemanha. Isso vai criar um sentimento de revanchismo dentro do alemão, o orgulho que vai ficar ferido, que inclusive vai ser um dos sustentáculos da ascensão do nazismo dentro da Alemanha. Então ficar muito esperto com a assinatura do Tratado de Versalhes. E mais uma sobre ditadura militar brasileira. Então são os assuntos, né? As dicas que eu tenho para vocês para essa segunda fase são algumas efemérides e assuntos que geralmente sempre caem. Já que sempre caem, ainda sendo efeméride, aumenta ainda mais a chance. Então, crise de 29, Tratado de Versalhes, a Revolução Francesa, que não caiu nos últimos 2 anos na segunda fase, mas tem grande chance de estar presente nessa segunda fase agora, 1789, e as ideias iluministas, né? Então estudem a Revolução Francesa, a Segunda Guerra, que também começa em 39, a chegada do homem à Lua,
tudo bem? Em 69, ali no período da Guerra Fria. Esses assuntos são assuntos para vocês ficarem bastante espertos. A ditadura inteira ela é muito importante, mas se você for focar em algo, foca na década de 70. A década de 70, principalmente o governo Médici, o governo do milagre econômico, da maior repressão, da luta armada, o governo que fez várias propagandas, né, extremamente nacionalistas, utilizando-se da vitória, por exemplo, na Copa de 1970. Então, estudem a década de 70, o AI-5, que é o ato institucional mais violento e mais importante, e dentro da era Vargas, alguns assuntos são muito importantes também, especialmente o Estado Novo e toda a ditadura e criação de uma imagem carismática para Getúlio Vargas. Em relação à história antiga, vocês viram que apareceu uma questão de Atenas. Geralmente ou é Grécia ou é Roma, quando aparece uma só, ou de um ou de outro. Então fiquem espertos com o período arcaico, de formação da polis grega, né, e o período clássico, que são os mais importantes, que é o auge da Grécia, formação da democracia em Atenas. É um assunto que sempre cai também. E Roma, né? Ficar esperto com o Império, principalmente aquela crise, a transição ali para o feudalismo, a ascensão do cristianismo, são assuntos que sempre aparecem. E o Renascimento também ficar muito esperto, que a Unesp adora artes, misturando história e arte. Vimos que a prova foi bastante interdisciplinar esse ano. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um forte abraço e até a próxima.